Nas profundezas da terra da Rússia, escondia-se um artefato que poderia mudar nossa visão deste mundo e a evolução da raça humana para sempre. Devemos nos perguntar com urgência de onde vieram os artefatos tecnológicos com milhões de anos e o que os cientistas e as autoridades podem estar escondendo de nós. Uma roda de 300 milhões de anos. Essa descoberta chocou o mundo. Um artefato claramente tecnológico, firmemente fundido ao carvão, com mais de 300 milhões de anos. A peça em forma de disco foi encontrada nas profundezas da cidade de Donetsk, da região russa de Rostov. A mina de arenito, que remonta ao período carbonífero, tem cerca de 300 a 360 milhões de anos, e o grande depósito de carvão de coque dentro da mina é igualmente antigo. Um homem chamado Kasabian descobriu uma peça estranha nos poços, a cerca de 1 quilômetro abaixo da superfície da Terra, que à primeira vista parecia a tampa antiga de uma carruagem. Em uma segunda olhada, o artefato pareceu a quem o encontrou uma tampa de bueiro alienígena, mas estranhamente familiar. Não muito longe de onde o primeiro disco foi encontrado, o Sr. Kasabian viu outro objeto quase idêntico, firmemente fundido ao carvão ao seu redor. Carvão que pode ser comprovado como tendo vários milhões de anos. Devido à forma como os discos estão presos ao carvão, é evidente que esses achados únicos foram depositados ali na época em que o carvão foi formado. Diz que o Sr. Kasabian havia feito uma análise científica abrangente da descoberta. Mas então o inacreditável aconteceu. O disco desapareceu. Ou ele foi roubado, ou os responsáveis deliberadamente deixaram o artefato desaparecer. Além do Sr. Kasabian ter ficado chocado com o fato de o seu valioso achado ter desaparecido daquele jeito, os responsáveis pela mina inundaram o poço onde o artefato foi encontrado. Apenas algumas semanas depois, e agora, ele está inacessível para sempre. Achados como esse nos fornecem evidências alarmantes de que, nas profundezas da Terra, estão escondidas relíquias de civilizações antigas e submersas. Por antigas neste contexto, não queremos dizer os tempos antigos ou o Egito Antigo. Estamos falando de civilizações que podem ter habitado este planeta há 100 mil anos, ou talvez há 1 milhão de anos, por locais que têm apenas 2.000 ou 3.000 anos de idade. Mecanismo de Anticítera. Os cientistas afirmam que máquinas de calcular complexas só aparecem depois da época de Cristo. Além disso, a tecnologia de rodas dentadas e os relógios são considerados uma invenção dos tempos modernos. O fato de essas tecnologias terem existido há muito mais de 2.000 anos é demonstrado por um mecanismo misterioso encontrado em um navio naufragado na ilha grega de Anticítera. Em 1901, mergulhadores encontraram o naufrágio e nos meses seguintes recuperaram um verdadeiro tesouro do Mar Jônico. O mecanismo inicialmente despertou menos interesse do que todas as riquezas de ouro e os tesouros de arte. O que foi realmente surpreendente sobre essa descoberta veio à tona muito mais tarde. O mecanismo de Anticítera é algo como o primeiro computador analógico e provavelmente foi usado para realizar cálculos astronômicos e astrológicos, bem como para prever ciclos astronômicos como eclipses solares e lunares. As reconstruções revelaram que o mecanismo original consistia em pelo menos 30 rodas de bronze alojadas em uma caixa de madeira e conectadas por engrenagens. O mecanismo era operado pressionando-se um botão e tinha exibições visuais complexas de corpos celestes como o Sol, a Lua e os planetas. Outra engrenagem era usada para exibir datas arbitrárias do calendário. Acredita-se que o mecanismo era capaz até mesmo de prever o horário dos Jogos Olímpicos e de outros eventos importantes. Em 2006, as modernas tecnologias de raio-x e de computador possibilitaram novas maneiras de investigação, e pela primeira vez foi possível provar que, com certeza, o mecanismo era de fato um dispositivo altamente complexo para calcular ciclos astronômicos. Mas com essa descoberta, alguns ramos da ciência relutaram por muito tempo em reconhecer a verdadeira genialidade e o progresso, então, dessa descoberta. No entanto, o mecanismo de Anticítera prova de forma incontestável que civilizações e culturas de muito tempo atrás possuíam tecnologias cuja invenção atribuímos aos tempos modernos. Göbekli Tepe. Göbekli Tepe ganhou as manchetes como o Jardim do Éden na Turquia. A idade e a complexidade do assentamento é... Göbekli Tepe é sem dúvida um local fascinante, mas nunca poderemos considerá-lo. Mas então o arqueólogo alemão Klaus Schmidt apareceu e percebeu que esse assentamento não era o verdadeiro segredo da montanha. Schmidt afirmou que havia um assentamento ainda mais antigo por baixo e foi considerado louco por seus colegas. Por fim, o rebelde da arqueologia conseguiu encontrar apoiadores para seus projetos e convencer o governo turco. Göbekli Tepe provavelmente era o local de culto em pedra de uma civilização desconhecida.
e as pessoas então viviam em casas e cabanas de madeira ao redor do santuário central. Achados de ferro. Locais como Göbekli Tepe e outras estruturas megalíticas também são fascinantes devido ao fato de que, de acordo com cientistas atuais, os construtores não possuíam ferramentas avançadas. O ferro é um material que supostamente não poderia ser fabricado por humanos até o século I a.C. Porém, em 1912, funcionários da usina elétrica municipal em Thomas, Oklahoma, encontraram esse pote de ferro em um pedaço de carvão. O objeto estava contido em um grande pedaço de carvão e veio de uma mina com 312 milhões de anos. O carvão foi formado nessa época, e se o artefato estava bem fechado no carvão, ele deve ter estado no local durante o processo de formação. No final, isso só pode significar que havia criaturas vivas que povoavam a Terra naquela época e deixaram esse objeto em um local onde o carvão foi formado mais tarde. Essa descoberta foi examinada por especialistas e o Creation Evidences Museum, em Glen Rose, no Texas, tem até mesmo o certificado de autenticidade. Essa descoberta também mostra que o pote de ferro e a roda da Rússia não são únicos. Esses objetos, que se assemelham a maçanetas de portas e acessórios de móveis, também têm cerca de 300 milhões de anos. Cidades Benakal e Dwarka. Os cientistas estão muito interessados em ver o desenvolvimento da civilização humana neste planeta de forma linear. Dizem que, em algum momento, os macacos saíram das árvores, transformaram-se em hominídeos que andavam eretos por meio de um salto evolutivo milagroso, e, em seguida, a sociedade avançava como a conhecemos hoje e se desenvolveu em todo o mundo mais ou menos simultaneamente. As sérias diferenças no avanço da tecnologia com a humanidade, o progresso social e econômico no florescimento cultural de cada época mostram que não foi assim. Hiri Benakal é uma antiga cidade da Índia construída entre 800 e 200 a.C., durante o reinado dos reis de Vijayanagara. A cidade consiste, em grande parte, de casas e templos de aparência megalítica e relativamente primitiva. Naquela época, a arquitetura, a arte e a cultura estavam florescendo na Grécia e Roma antigas. Até mesmo na própria Índia havia sérias diferenças. A descoberta da lendária cidade de Dwarka, no oceano ao largo do atual estado de Gujarat, revelou que, por volta de 7500 a.C., existia na Índia uma metrópole que pode ser comparada à Roma Antiga ou a Bizâncio em termos de construção e esplendor. Lembramos você, a comparativamente simples Göbekli Tepe era considerada a cidade mais antiga da humanidade, mas as descobertas em Dwarka indicaram uma cidade com mais de 9.000 anos. Gunung Padang. Gunung Padang, na Indonésia, é um sítio arqueológico cujo topo mostra traços de atividade humana que datam de vários séculos ou de 2 a 3 milênios. Em 2011, o cientista indonésio Dr. Dani Hilman Natawijaya reconheceu no monte supostamente natural uma estrutura feita pelo homem. A perfuração revelou evidências de atividade de construção humana em profundidades de vários metros, datando 9.000 a 20.000 anos atrás. A datação por carbono de alguns cômodos encontrados em profundidade revelou até mesmo uma idade de 26.000 anos. Os cientistas ficaram chocados desde então. Muitos dos cientistas simplesmente se recusaram a aceitar os resultados das investigações, que inclusive são, por datação de carbono, perfeitamente corretas. Cavernas de Sulawesi. Na ilha indonésia de Sulawesi, foram encontradas mais evidências em um grupo de cavernas de calcário de que os seres humanos tinham inteligência e cultura avançadas há mais de 40.000 anos. Os murais retratam animais e cenas da vida cotidiana, informando aos cientistas mais sobre como as pessoas viviam. Além disso, os arqueólogos encontraram ferramentas de pedra, agulhas de osso e joias de concha nas cavernas de Sulawesi. Mais uma vez, as evidências sugerem que as pessoas dessa época possuíam habilidades motoras incomuns e não eram meio-elfos rudes. Certamente os artefatos das cavernas de Sulawesi não são evidências da existência de uma super-raça primitiva, mas não podemos descartar a possibilidade de que outras civilizações tenham vivido antes ou ao mesmo tempo que essas pessoas, e tenham sido introduzidas à tecnologia e produzido então artefatos como a roda de ferro. Se olharmos ao redor do globo hoje, veremos as diferenças extremas que continuam presentes. Povos primitivos ainda vivem na Terra hoje, fazendo joias simples de conchas, usando ossos finos para costurar e cozinhando, inclusive com fogueiras abertas. Enquanto em outros lugares da Terra, as pessoas operam smartphones e colocam panelas de aço em placas de indução. Todas essas descobertas mostram que precisamos desesperadamente de mais conhecimento sobre nosso verdadeiro passado e sobre a diversidade de culturas que muito provavelmente existiram bem antes de nós. E o que esses fatos dizem para você? Você ainda acredita nas histórias ensinadas na escola?
Ou acha que já foi provado há muito tempo que muitas culturas inteligentes e possivelmente até altamente técnicas viveram na Terra antes de nós? A sua opinião com certeza é muito importante e a gente está ansioso aqui para receber os seus comentários e discussões sobre o assunto. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!